Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty S.A., referentes aos resultados do segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Rafael Horn, CEO, e Miguel Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições, considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025, passo a palavra para o Rafael Horn, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos. No segundo trimestre de 2025, a Cyrela demonstrou resiliência operacional e financeira em um cenário macroeconômico de maior complexidade, marcado pelos desdobramentos geopolíticos na conjuntura global e por novas elevações na taxa Selic, que a levaram para o patamar mais elevado desde 2006. Avançamos com nossa estratégia de crescimento, lançando 17 empreendimentos no trimestre, com GV de 2,9 bilhões. Nos primeiros 6 meses do ano, os lançamentos totalizaram 6,3 bilhões, valor 180% superior ao de 2024. As vendas contratadas somaram 2,2 bilhões no trimestre, crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado 2025, as vendas totalizaram 4,4 bilhões, representando um crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Esse desempenho levou o indicador de VSO de 12 meses para 52,3, patamar satisfatório que indica solidez em nossas operações, mesmo diante de um contexto mais desafiador. A boa performance operacional levou a resultados financeiros positivos. Registramos receita líquida de 2,1 bilhões, margem bruta de 32,7 e lucro líquido de 388 milhões no trimestre. No semestre, nossa receita totalizou 4,1 bilhões. A margem bruta atingiu 32,6 e o lucro líquido foi de 715 milhões, sendo todos esses indicadores superiores ao do período comparável de 2024. O ROI dos últimos 12 meses foi 19,5, refletindo a continuidade da trajetória de crescimento com rentabilidade e geração de valor para os nossos acionistas. O índice de endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido manteve-se em patamar conservador em 2,7%. Com isso, a Cyrela reforça a solidez de sua estrutura de capital e seu compromisso com a manutenção dos índices financeiros saudáveis. Seguimos adotando critérios rigorosos na escolha dos nossos projetos e conservadorismo na nossa gestão financeira. Ao olhar para o restante de 2025, avançamos confiantes em nossa estratégia de desenvolver projetos diferenciados e proporcionar uma experiência única ao cliente, buscando sempre resultados sustentáveis no longo prazo. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, parceiros e colaboradores pelo apoio contínuo e reafirmamos nosso compromisso com eficiência operacional, governança transparente e criação de valor ao longo do ciclo econômico. Agora, vamos comentar o nosso resultado operacional. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Primeiro slide, slide 4, a gente fala de lançamentos. Então, o lançamento no trimestre foi 2,9 bi, é um crescimento de 176%, quase o triplo do que a gente tinha feito no segundo TRI de 24, e é uma queda de 15% em relação ao primeiro TRI desse ano. No ano até agora, a gente tem 6,2 bi lançados, que é um crescimento de 180% em relação
aos mesmos 6 meses de 2024, quando a gente tinha lançado 2,2 bi. No slide 5, a gente está trazendo como destaque um projeto da Vivaz, o Vivaz Selection Laguna, com 200 milhões de reais de VGV, que foi um grande sucesso do trimestre. No slide 6, falando das vendas, no segundo TRI, as vendas foram de 2,2 bi, é um crescimento de 31% em relação ao segundo TRI de 2024 e um crescimento de 6% em relação ao primeiro TRI desse ano. No ano, a gente está com 4,4 bi de vendas, que é um crescimento de 32%. No slide 7, falando da velocidade de vendas, o VSO dos últimos 12 meses está em 52,3, ligeira variação negativa em relação ao primeiro TRI, quando tinha sido 52,6, e no lado direito do gráfico a gente vê a evolução de todas as safras lançadas desde o terceiro TRI de 2023. A safra que a gente lançou agora no segundo TRI, ela está 38% vendida, e a safra que a gente tinha lançado no primeiro TRI já está 45% vendida. Agora no slide 8, falando do estoque, a gente fechou o período com estoque de 13,4 bi, é um crescimento de aproximadamente 1 bi em relação ao estoque do primeiro TRI, principalmente pelo alto volume de lançamentos, e o estoque no percentual companhia está em 10 bilhões de reais. Falando de estoque pronto, no slide 9, o estoque pronto fechou o trimestre em 2 bilhões de reais, é um crescimento de 28% em relação ao primeiro TRI, principalmente por conta das entregas, VGV de estoque entregue de 525 milhões no período, e a gente teve uma venda de estoque pronto de 93 milhões de reais. Então, o estoque teve esse crescimento para 2 bi, e no percentual companhia, nosso estoque pronto é aproximadamente 1,7 bi. Agora, falando das entregas, no slide 10, a gente entregou 11 projetos no trimestre, com VGV de aproximadamente 2 bi. No ano, a gente tem 17 projetos entregues, com VGV de 2,7 bi, aproximadamente. Agora, a gente passa para o slide 12, para falar dos resultados financeiros. Receita líquida do trimestre foi 2,1 bi, é um crescimento de 13% em relação à receita do segundo TRI de 24 e de 8% em relação ao primeiro TRI desse ano. No ano, a gente atingiu receita de aproximadamente 4,1 bi, que é um crescimento de 18% em relação à receita de 6 meses do ano passado. Falando de lucro bruto e margem bruta, lucro bruto 690 milhões, com margem bruta de 32,7%, ligeiramente inferior à margem bruta do segundo TRI do ano passado, que tinha sido 32,9%, e ligeiramente superior à margem bruta do primeiro TRI desse ano, de 32,5%. No ano, lucro bruto acumulado de 1,3 bi e uma margem bruta de 32,6%, que está cerca de 40 bips acima da margem bruta dos 6 meses de 2024. Falando agora de lucro líquido e rentabilidade, no slide 13, lucro líquido do trimestre foi 388 milhões de reais, uma ligeira queda de 6% em relação ao lucro do segundo TRI de 2024 e um crescimento de 18% em relação ao primeiro TRI desse ano. A nossa margem líquida ficou em 18,4% nesse trimestre. No gráfico à direita, a gente vê a evolução do nosso ROI, né, o Return on Equity. Ele fechou esse trimestre, o ROI dos últimos 12 meses, em 19,5%, que é ligeiramente inferior aos 20,9% de ROI que a gente tinha no primeiro TRI desse ano, mas ele é bastante superior aos 15,5% de ROI que a gente tinha no segundo TRI de 2024. Falando agora de endividamento, a gente fechou o segundo TRI com 6,8 bi de dívida bruta e dívida líquida de 1,3 bi, o que representa um endividamento líquido sobre o patrimônio de 12,7%. E vale destacar, a nossa dívida, 84% dela é de longo prazo, vencimento de mais de 12 meses. Agora, para finalizar a breve apresentação, no slide 15 a gente fala sobre geração de caixa. A gente teve um consumo de caixa bastante elevado nesse trimestre de 392 milhões de reais. Se compara com um consumo de caixa de 61 milhões de reais no segundo TRI de 2024 e uma geração de caixa de 71 milhões de reais que tinha sido no primeiro TRI desse ano. Então, no ano acumulado, estamos com 320 milhões de reais de consumo de caixa, comparados a
69 milhões de reais de geração de caixa nos 6 meses de 2024. Bom, com isso finalizamos a apresentação. Podemos passar agora para as perguntas e respostas. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira em relação à geração de caixa, né? Vocês até apresentaram nesse último slide que não teve nada não recorrente. Eu queria entender um pouco mais, né, até que ponto que na geração de caixa desse segundo TRI, foi só uma concentração maior mesmo de desembolso com terreno no TRI, né, uma questão de calendário mesmo, ou se, enfim, teve alguma questão meio pontual aí de algum terreno específico que vocês compraram, e como é que vocês estão vendo evoluir ao longo do ano, né? Se a gente deve imaginar que vamos dizer, volta a ter alguma geração de caixa no segundo semestre. E aí, até linkado a essa dúvida, segundo ponto que eu queria entender era um pouco em relação a dividendos, né? Se talvez, vamos dizer, essa queima de caixa maior e as compras maiores de terrenos talvez devem se traduzir em um dividendo menor aí esse ano, 2026, né? Se faz sentido, talvez a gente pensar em payout mínimo mesmo para esse ano, ou se vocês acham que tem espaço para pagar mais. É isso, obrigado, bom dia. Bom dia, Cambaúva. Obrigado pela pergunta. Com relação à geração de caixa, de fato, o grande fator nesse trimestre foi desembolso com terrenos. A gente teve um desembolso de 480 milhões de reais no trimestre. É o maior de todo o período para trás que a gente olhou de alguns anos. E fazendo a média dos últimos 12 trimestres, incluindo esse, a média de desembolso em novos terrenos é de 240 milhões por trimestre. Então, nesse TRI foi basicamente o dobro. Esse foi o grande fator. A gente tem também aí algum aumento no desembolso com obra, por exemplo. Esse desembolso com obra, obviamente, bastante dentro do esperado, dado o crescimento da empresa. E terrenos, vale destacar que tem alguns terrenos que nós desembolsamos no trimestre que vão ter sócios e a gente vai ter um reembolso acontecendo nos próximos meses. Então, tem uma reversão aí disso de cerca de 100 milhões de reais. E a gente imagina, assim, que vai ter alguma reversão desse consumo de caixa no segundo semestre do ano, parte por conta de terrenos e parte pelo que a gente tem visto no operacional mesmo. Mas a nossa posição de caixa no final do ano, a geração de caixa, ela deve ficar aquém do que a gente imaginava no final do ano passado e início desse ano. Um dos principais motivos que a gente tem visto, embora a gente tenha mantido uma velocidade de vendas de estoque saudável dentro da nossa meta, até ligeiramente acima da meta, e em linha com o que a gente fez no ano passado, a composição mudou um pouco. Então, a gente está tendo uma velocidade de vendas de estoque até maior no estoque mais jovem, estoque em andamento, e uma velocidade de vendas bastante menor no estoque pronto, e no estoque semi-pronto, que é o que entrega no ano, né? Então, a conversão dessa venda de estoque em caixa, ela está sendo menor do que a gente projetava. Então, para o ano, a gente imagina que não deve ficar provavelmente ali no campo negativo, talvez próximo de neutro. Ainda é difícil dizer, ainda tem bastante, né, incerteza, mas vai ficar aquém do que a gente achava no final do ano passado e início desse ano. Com relação a dividendos, a gente pode ter uma perspectiva de uma tributação, né? Então, com certeza é um fator que a gente vai levar em consideração, mas independente disso, a gente sempre vai buscar otimizar a nossa estrutura de capital e a gente vai discutir, sim, ao final do ano, a possibilidade de um dividendo extraordinário. Então, a performance de caixa nesse trimestre e essa questão um pouco mais estrutural da conversão do estoque em caixa, ela não vai mudar a nossa posição de sempre tentar otimizar a estrutura de capital e avaliar dividendos. A gente entende que a gente está com uma alavancagem bastante conservadora, então vamos analisar com cuidado no segundo semestre. 2026, aí sim, ainda é muito cedo para falar, né? Porque aí tem bastante incerteza,
pouca visibilidade até o momento. Então, o que a gente pode falar é que, com certeza, no segundo semestre, vamos avaliar a possibilidade de um dividendo extraordinário, de acordo aí com a nossa estrutura de capital e perspectiva para frente. Tá ótimo, obrigado, Miguel, bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Oreng, do Santander. Por favor, Fanny, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada por tomar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês podiam falar um pouquinho com relação à performance de vendas que vocês estão vendo aí ao longo do terceiro trimestre, né? O Miguel mencionou já um pouquinho com relação à venda de estoque, mas vocês podiam falar um pouquinho com relação à venda de lançamentos, né? E também vocês podiam quebrar, né, com relação a segmentos de renda. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, vocês podiam falar um pouquinho também com relação à compra do terreno da Tecnisa, né? Quando vocês têm expectativa de ter esse desembolso de caixa com relação a essa aquisição? E também com relação à expectativa de, eventualmente, ter parceiros também nesse projeto. Seria isso. Super obrigada. Fala, Felipe, tudo bem? Sobre vendas, eu acho que estão bem dentro do nosso cronograma, do nosso esperado, né? Ou seja, Brasil não é fácil, mas eu acho que tá bastante em linha com o que a gente esperava. Né? Não é semifinal de Wimbledon, né? Não é para qualquer um, né? Mas acho que para quem tem produto muito bom, marca, força de vendas forte, acho que está dando para tá bastante de acordo com a nossa expectativa. Então a gente continua animado. Ou seja, não leia aqui que nós estamos animados com a economia, também, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Brasil continua uma trajetória de PIB aí que mal ou bem dá 2, dá 2,5, dá 3, dá 1,5, mas não é PIB zero. Enquanto o PIB for 1,5, 2, eu acho que a gente consegue né, jogar a semifinal de Wimbledon, brigar para o final e se dar bem. Então a gente continua achando que esse é o cenário. E a gente continua animado, trabalhando bastante. Então, acho que está tudo ok. Acho que, obviamente, a baixa renda é o VSO mais alto, né? Mas aí não é só para nós, acho que é para o mercado e a dinâmica de segmento mesmo. Mas eu acho que classe média, classe alta, a gente continua bastante animado, né? Lançamos um Epic agora que é classe alta, foi super bem. Os nossos produtos de classe média estão indo bem. Então so far, so good. Graças a Deus. Fanny, bom dia, Miguel aqui. Com relação ao terreno da Tecnisa, que foi objeto ali de comunicado ao mercado nosso no final de junho, continuamos fazendo as análises, condições resolutivas ainda não foram superadas, e existe sim uma possibilidade de que elas sejam superadas dentro do ano, com daí o subsequente pagamento do valor do terreno, mas ainda é muito cedo para dizer, ainda estamos nessas fases de análise. Perfeito, Miguel. Tá bom. Obrigada, Rafael. Obrigada, Miguel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco. Por favor, Pedro, seu microfone já está habilitado. Bom dia, Rafa, Miguel, obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui também do nosso lado. A primeira é mais no ponto da receita, né, que, enfim, acabou crescendo um pouco abaixo da expectativa. A gente entende que tem aí a questão contábil aí que acaba pesando bastante, mas queria, enfim, ouvir de vocês aí que pode ter divergido aí das expectativas de crescimento do consenso no geral com o apresentado, e também entender se faz sentido aí pensar numa aceleração aí dessa receita para o segundo semestre, enfim, dado que o backlog aí tem crescido bem mais do que foi o crescimento reportado aí da receita no TRI. E a segunda é mais um pouco no ponto da Vivaz, né? Entender que patamar de margem bruta vocês estão vendo aí para os novos projetos e como que se compara aí com, enfim, as safras que estão terminando aí a construção. Obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado pelas perguntas. De fato, a gente tem visto que as nossas vendas, que vão ser reconhecidas via consolidação, elas estão crescendo mais rápido do que a nossa receita bruta, né? Que seria o comparável, né? As vendas que são reconhecidas via consolidação acabam virando receita bruta depois. Então, nos últimos 12 meses, as vendas reconhecidas por consolidação são 11,1 bi,
e a receita bruta reconhecida 8,8 bi. Então tem um gap de pouco mais de 2 bi aí. Nos 6 meses desse ano, a gente tem quase 4,9 bi de vendas, consolidação, e 4 bi 150, mais ou menos, de receita bruta. Então tem um gap aí de uns 750 milhões de reais. Como você bem observou, isso acaba se transformando num crescimento mais rápido da margem da receita backlog do que a receita de balanço, né? Então, no ano, a gente tem crescimento das vendas percentual Cyrela 32%, crescimento de receita 18%. Tem alguns motivos para explicar isso. Um deles é que nós tivemos um volume grande de lançamentos no segundo TRI que ainda não foram reconhecidos contabilmente por não terem superado as condições resolutivas da incorporação. Um outro fator é que a gente tem uma aceleração na Vivaz, e na Vivaz o reconhecimento inicial de receita ele é menor, porque o terreno costuma representar um percentual menor do COGS do que os projetos de média alta renda. Por outro lado, o ciclo da Vivaz ele é mais rápido, então leva relativamente pouco tempo para fazer esse catch-up conforme inicia a obra, né? Ele inicia mais rápido, ela tem uma duração menor. Então a gente imagina que esse gap, que de fato agora está grande, ele deve fechar um pouco ao longo aí dos próximos trimestres. É difícil de falar especificamente segundo semestre, né? Porque vai depender muito de performance de lançamentos, que acaba tendo um peso grande dentro da nossa receita, mas a gente imagina assim que deve fechar um pouquinho esse gap e deve ter um crescimento da receita. A gente viu algo parecido assim com isso no ano passado, também teve uma aceleração, e principalmente no quarto TRI, mas vamos ver, é difícil dizer especificamente para o ano, mas estruturalmente a gente vê sim esse movimento. Com relação à margem bruta da Vivaz, a gente há algum tempo já vem vendo uma melhora. A nossa margem bruta reportada no trimestre de Vivaz já está em 33 e um pouquinho, e a gente viu alguns projetos com margens brutas ali de 36 e pouco. É difícil dizer se esse vai ser um patamar recorrente, depende de condições de mercado, preço de terreno, né, custo de obra, preço de venda, como vocês bem sabem, mas de fato a gente tem visto uma margem um pouquinho melhor em alguns projetos do que a gente imaginava, digamos, um ano atrás, né, um ano e pouco atrás. Se isso continuar, é possível que essa margem reportada da Vivaz, a margem bruta, continue crescendo. A margem bruta dos projetos que a gente está entregando agora, ela é ali abaixo de 30, entre 26, 27 até uns 29, mais ou menos, porque são projetos que foram afetados por aquele ciclo de inflação mais alta. Então, esses projetos eles estão representando cada vez uma parte menor da receita da Vivaz, e aí os projetos novos estão com margem acima desses 33, 34, estão começando a pesar um pouco mais, e é por isso que essa margem reportada subiu bastante no primeiro TRI e segundo TRI desse ano. Tá ótimo, Miguel. Obrigado, bom fim de semana. Nossa próxima pergunta vem do Rafael Heder, do Safra. Por favor, Rafael, seu microfone já está liberado. Obrigado pelo espaço. Eu queria abordar dois pontos. O primeiro ainda na questão dos terrenos. Vocês até colocaram lá no release, né, que vocês escrituraram aí 9 terrenos em São Paulo, que era quase 4 bi de VGV. Queria ver se vocês podiam falar um pouco mais sobre esses terrenos e quando que vocês esperam lançar, entra tipo no pipeline de lançamento de qual ano. E também só dos terrenos lá do Rio de Janeiro, da Terra Encantada e da Península, de como que está a expectativa de lançamento de vocês deles hoje. E o segundo ponto, eu queria abordar um pouco mais a questão do PJ, né? Entender agora que encareceu um pouco mais esse PJ, se nos novos lançamentos vocês já fizeram alguns cálculos de qual que poderia ser o impacto na margem bruta deles. Obrigado. Olá, tudo bem? O terreno, acho que não tem nada demais. Todo terreno que a gente compra, não é que nós aceleramos esse TRI compra de terreno, nada a ver com isso. Os terrenos que a gente compra, geralmente, eles têm cláusulas resolutivas, tem um monte de assuntos a serem superados e acabou que nesse trimestre a gente acabou confirmando muito terreno, mas
é circunstancial, não tem nada. Podia ter acontecido 4 meses atrás, podia ter acontecido daqui a 8 meses, então não tem nada, ou seja, não aceleramos nem desaceleramos, está tudo dentro do nosso cronograma. Muitos desses terrenos são terrenos, inclusive, que nós estamos escriturando para lançar esse ano, ou que já estão na grade de lançamento confirmados. É que tem muita coisa a ser superada. E por isso que a gente acabou escriturando este trimestre, mas não tem nada. De novo, se alguém ficar lendo esse dado e entender se nós estamos acelerando ou desacelerando, ele vai ficar com uma impressão bastante errada. Não quer dizer nada, não é retrovisor, não é nada. É simplesmente nós temos, né, a gente lança, sei lá, 70 terrenos por ano. É normal que você, né, compre 10, 20 num trimestre, dependendo da circunstância. Mas, de novo, são terrenos antigos que você confirma agora, tá? Então, não tem nada de mais acontecendo. Sobre Península, a gente vai lançar agora no Rio de Janeiro Península, também animado. O terreno Terra Encantada ainda é um terreno que não está no nosso land bank ativo, ou seja, não teve expectativa de lançamento ainda, tem algumas coisas a serem superadas, então ainda não é um negócio. Esse é um dos terrenos que não é ativo, tá? Então a gente ainda não tem nada, não está na nossa grade nem deste ano, nem do ano que vem, nem daqui a 2 anos, tá? A gente está trabalhando para que finalmente ele possa vir a ser um terreno. Sobre margem bruta e a taxa do PJ, o Miguel vai falar. Bom dia, Rafael. Com relação à taxa do PJ, a gente não pode dar números específicos, mas teve sim um aumento expressivo. Com certeza, algum impacto em margem bruta deve ocorrer por conta desse aumento do PJ, mas vale lembrar que isso aconteceu para as novas contratações desse ano e leva algum tempo, né, até que isso se materialize em impacto, né? Você lança o projeto, leva no médio alto padrão 9 a 12 meses para iniciar a obra, e aí depois de algum percentual de obra você começa as liberações, e aí é que vai começar a ter algum impacto. Então estamos falando de um impacto talvez mais para segunda metade de 26 e ainda bastante limitado. Acho que, por um lado, com certeza, é uma notícia ruim o aumento do nosso custo de funding. Por outro lado, a gente também viu uma queda no custo de funding de dívida corporativa, né? A gente fez uma emissão de CRI muito bem sucedida no segundo TRI, com taxas, spreads, né? Taxa do papel abaixo de 100% do CDI, foi a emissão mais barata que a gente já fez. E também a situação do PJ, a gente entende que no relativo ela provavelmente tende a impactar mais outros concorrentes, o que pode até gerar um efeito de competitivo que não é negativo para a gente. Não, tá ótimo, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, do UBS. Por favor, Tainan, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Do meu lado são duas também. Queria explorar primeiro a venda do terreno que vocês fizeram no Rio de Janeiro, né? Tentar entender com vocês um pouquinho desse racional, qual segmento, né, esse projeto ele estava enquadrado, se foi algo relativo à mudança do plano diretor, enfim, o que a gente consegue ter de leitura para se foi mais pontual recorrente, não recorrente, ou se tem alguma leitura que possa acontecer mais vezes. E a segunda é um follow-up na questão de top line, né, de receita. Né, acho que o Miguel bem comentou alguns pontos que impactaram o TRI, né, um volume grande de lançamentos que não superaram cláusula suspensiva, teve a aceleração da Vivaz, mas de uma forma estrutural, né, dado esse novo patamar da companhia, né, rodando agora um maior número de canteiros, o próprio cenário de mão de obra um pouco mais desafiador, alguns peers comentando atraso, né, de fornecedores. Tem alguma leitura aqui assim de mudança na curva de construção de vocês frente ao histórico? Se isso eventualmente poderia estar acontecendo com um maior número de meses? E na ponta, né, se vocês estão vendo algum atraso, né, dos projetos que estão sendo entregues agora metade do ano e também para 26. Acho que seria mais essas duas perguntas, pessoal. Obrigado. Fala, Tainá, tudo bem? De novo, a pergunta sobre Land Bank, o terreno pontual que nós vendemos no Rio de Janeiro, não adianta tentar entender o que está acontecendo com a empresa por movimentação de Land Bank, ou seja, é um terreno que nós compramos ele em, sei lá, vou chutar aqui, 2012, tinha um monte de cláusula resolutiva, era um terreno, era parte de um terreno maior, que se a gente não confirmasse o terreno maior, a gente tinha que ficar com um terreno menor. A gente acabou não confirmando terreno maior, acabamos ficando terreno com terreno menor.
E o fato de não confirmar o terreno maior é justamente porque a gente achava que seria não viável o lançamento desse projeto maior e, em consequência, o terreno menor também não seria muito viável. Mas a gente achou que na época valia a pena comprar o todo, e a porta de saída, caso a gente não confirmasse todo, seria ficar com um terreno menor, tá? Era alguma coisa assim, tá? Você me perguntou, não é que eu não estava preparado para essa pergunta, mas era alguma coisa assim, tá? E aí acabou que esse terreno entrou no nosso land bank e a gente não queria lançar ele, certo? Então, depois de algum tempo, a gente conseguiu finalmente vendê-lo. Então, não quer dizer nada, né? Só quer dizer que se nós temos terreno que a gente não usa, a gente precisa vender esse terreno, certo? Então, é isso sobre o terreno do Pontal. Sobre fornecedores, sobre prazos, sobre etc e tal, de novo, eu acho que o Brasil é difícil, certo? O Brasil não está preparado para crescimento, né? Falta mão de obra, etc e tal, né? Mas eu acho que por acaso são coisas que jogam a nosso favor, né? Então, quando está difícil conseguir empreiteiro, conseguir mão de obra, os empreiteiros buscam geralmente os parceiros mais sólidos, mais confiáveis, mais recorrentes, que eles têm garantia que vão receber. Então, de novo, semifinal de Wimbledon é bom, né? Tem desafio, mas é difícil chegar lá, mas é legal jogar, né? Então, a gente não está vendo nada muito anormal, ou seja, é a dor crônica e constante de trabalhar no Brasil. Só que nós não estamos vendo grandes estouros grandes atrasos de obra, etc e tal, né? Ou seja, tivemos um ou outro pontual, uma ou outra safra, mas acho que hoje estamos bastante bem organizados. Sim, existe a dor crônica, mas é uma dor que a gente já está acostumado, né? Não sei se você lembra, mas o Nadal tinha um problema no tornozelo que ele jogava com essa dor, né? Então isso aí é uma dor que a gente convive com isso aí todo dia, né? Mas acho que não é desculpa para nada, né? Não podemos ficar estourando prazo por causa disso e é jogo normal, né? Tá tudo mais ou menos equacionado e vamos continuar o jogo aí. Combinado, Rafa. Obrigado. Bom dia, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, seu microfone já está habilitado. Marcelo Mota parece estar com alguns problemas técnicos. Passaremos então para a próxima questão, retomando em seguida a questão de Marcelo. Nossa próxima pergunta será de Piero Trota, do Citibank. Por favor, Piero, seu microfone já está habilitado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a respeito das despesas com vendas. A gente teve um aumento um pouco mais relevante na linha de stand de vendas, na parte de mídia e também em outras despesas comerciais. Se vocês pudessem comentar, o que foi que ocasionou esse aumento mais relevante e até se puder lembrar o que tem, o que entra nessa linha de outras despesas comerciais, seria ótimo. E a segunda pergunta, seria a respeito do que vocês enxergam de limitação para tamanho da empresa. Se é volume de lançamento, se é time de vendas, número de canteiros. Eu queria entender um pouco mais sobre a visão de vocês nisso, independente do cenário macro, né? Uma questão Cyrela mesmo. É isso do meu lado. Obrigado. Pia, tudo bem? Acho que a gente não trabalha muito por volume, né? Eu acho que, não sei se a pergunta é se existe um limite. A pergunta é qual o horizonte de tempo que você dá para esse limite, né? Então, você sair de, sei lá, 10 bi para 20 bi em 2 anos, eu acho que não tem como, né? Nós não temos estrutura para isso. Agora, o tempo, de novo, sei lá, né? O tempo pode permitir crescer. Então, não sei se existe esse limite tão objetivo, né? Acho que o limite é o quanto a gente consegue entregar de engenharia, tamanho de mercado. Então, acho que engenharia é um fator, não diria que é um gargalo, acho que é um fator a ser considerado, tamanho de mercado é outro fator a ser considerado, e o resto é trabalho, mas a gente não trabalha muito para isso, a gente trabalha muito mais ou seja, o nosso desafio aqui é manter a liderança aqui, o time todo nosso aqui esticado. Então, enquanto a gente não estiver conseguindo esticar todo mundo aqui sem desequilíbrio e sem desarmonia, vamos tentar, né? De novo, o mercado é um limitador. Então, de novo, são perguntas que a gente não sabe, são perguntas que a gente não se preocupa muito.
A gente só se preocupa em ter um time bom e comprar os terrenos que a gente acha bom. O resto a gente soma, né? Vai somando aí terreno e vamos indo. Mas, de novo, não é um assunto para nós, tá? Se puder crescer, ótimo. Se não crescer, é ótimo também. O importante é o ROI ser bom e o time estar desafiado. Bom dia, Piero, Miguel aqui. Com relação às despesas comerciais, de fato, a gente teve um crescimento das despesas comerciais no trimestre que foi superior ao crescimento das vendas, mas esse crescimento que a gente tem em mídia stand, de 37% em stand e 47% em mídia, ele está muito mais associado a lançamentos, né? Porque as nossas despesas comerciais de mídia stand são muito carregadas no início do projeto, quando a gente constrói o stand, faz o decorado, faz toda a campanha publicitária, vídeo, etc., meeting, né? Então, é natural. E a gente teve nesse trimestre um crescimento de 32% nas vendas, mas de 180% nos lançamentos. Então, é natural que essas linhas tenham crescido aí um pouco mais do que as vendas. E aí, por outro lado, a receita cresceu só 18%, né? Então acabou pesando um pouco mais, tendo um efeito dilutivo no nosso lucro líquido. Com relação à linha de outros, aproximadamente 2/3 dessa linha de outros é ITBI e registro de unidades repassadas na Vivaz. Então, na Vivaz, a empresa arca com o ITBI e registro, e aí essas despesas entram na despesa comercial. Teve um crescimento relevante nesse trimestre e no ano tem tido esse crescimento, e ele reflete o nosso crescimento de volume na Vivaz e também nossa aceleração de repasse. Então, por mais que a linha tenha ficado alta e crescido mais do que vendas, ela está dentro aí do normal, dado que teve muito mais crescimento de lançamentos. Piero, acho que, só para voltar à tua pergunta, é o seguinte, eu acho que a gente não acredita muito em planejamento estratégico. A gente, né, ou seja, se me perguntar se ela estaria lançando em 2025 ou 24, 10 bi, 4 anos atrás, eu te responderia não, né? Não, porque não acho que se a gente sentasse aqui com a diretoria e planejasse 24, 25, não daria 10 bi, né? O ponto é que planejar esse tipo de coisa tem muito pouco valor, né? É muito difícil prever, a gente não sabe essas coisas, né? Acho que as respostas que a gente encontra aqui é fruto do time, né? O time está lá trabalhando, né? O time é competente. E aí as coisas vão somando, né? Então é muito mais, né? Ou seja, você não entra no jogo de futebol falando que você precisa ganhar de 12-0, né? Você só monta o teu time, depois você bota o teu time lá para jogar e o resultado é o que vai ser, né? Então a gente trabalha desse jeito, né? Acho que não tem nenhum valor saber se nós vamos lançar 14 bi daqui a 2 anos ou 8 bi. O que nós vamos estar fazendo é trabalhando. E aí as respostas são dadas no dia a dia, né? O dia a dia aparece terreno, aparece oportunidade e a gente vai somando, né? A gente vê muito pouco valor em planejamento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, Igor, seu microfone já está habilitado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para as perguntas. São duas aqui do nosso lado. Primeira seria em relação a terrenos, né, mas não focado nas movimentações da empresa, mas eu queria entender um pouco melhor como vocês estão vendo o cenário do mercado, em termos de preço e competição. E pensando aí sim nas compras futuras da Cyrela, se estariam mais focadas em terrenos para projetos de baixa renda. E a segunda pergunta seria em relação às mudanças que estão sendo discutidas no sistema de financiamento imobiliário. Então, qualquer cor que vocês puderem dar sobre como vocês estão vendo as conversas e as expectativas já ajudaria aqui. Obrigado. Fala, Igor, tudo bem? Eu acho que todos os segmentos estão ok, tá? Então, agora, guidance de terreno, como é que nós vamos comprar terreno, aonde, isso a gente não dá aqui, tá? Mas eu acho que todos os segmentos estão mais ou menos ok. Nós já temos uma boa grade para 2026, e estamos trabalhando a grade para 27. Então, de novo, né? Nós vamos ver o que falta. E é o que eu falei antes, né? Então, o time está lá, o time está trabalhando e o resultado é consequência. Nós estamos agora procurando oportunidade e trabalhando. Então, quando vai lançar a grade de 2026 está meio que pronta. O que vai lançar em 2027 é o que a gente achar, né?
for mais ótimo, se for menos ótimo também. E vamos ver o que acontece. Mas, de novo, não dá para... Não estamos procurando mais um segmento que outro, né? A gente procura oportunidade. O que tiver de oportunidade, a gente vai comprar. Bom dia, Igor. Miguel aqui. Com relação às mudanças no SFI, a gente não sabe mais o que já foi, né, publicado na imprensa. A gente sabe que existem discussões. Essas discussões potencialmente poderiam levar a um aumento na oferta de crédito imobiliário que poderia, eventualmente, causar algum impacto positivo de preço, né, alguma redução de taxa. Eu, pessoalmente, acredito que não tem bala de prata. E acho que com o juro alto e com a situação de poupança, é difícil um cenário que a gente veja alguma redução substancial. E acho que qualquer medida que seja aprovada de mudança tem que fazer sentido para os bancos, porque os bancos é que acabam sendo os originadores, né, de toda essa carteira. Então, a gente espera que no tempo tenha alguma evolução que possa ser positiva e que faça sentido para os bancos e seja positiva para o ambiente de crédito imobiliário e para o setor, mas a gente não tem muito mais cor do que isso para dar, não. Tá claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, Daniel, seu microfone já está habilitado. Obrigado. Bom dia, Rafa. Bom dia, Miguel. Obrigado pela oportunidade. São duas perguntas. Ficou claro a cabeça bottom-up de vocês e que a estratégia é muito orgânica, mas eu queria só entender com vocês onde é que vocês estão encontrando mais oportunidade na compra de terreno, se é mais na baixa renda, média, alta renda, mais para entender em que direção que o volume de lançamento está crescendo, e entender com você eu imagino que a resposta vai ser não, dado que é muito orgânico, mas se de alguma forma você pensa em algum equilíbrio entre a exposição dos segmentos, ou se, da mesma forma que você falou, vai colocar um time para jogar e a gente vai ver o resultado no final. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, vocês comentaram muito a respeito, foram feitas perguntas sobre custo de financiamento, a mão de obra, e você ressaltou muito que, poxa, se está difícil, fica difícil para a gente, fica mais difícil para a competição. Então, eu queria entender um pouquinho mais como é que você está vendo esse ambiente competitivo, se de alguma forma você tem visto competidores reduzindo o lançamento, repensando estratégia, alguma coisa acontecendo no ambiente competitivo, e se possível você pudesse classificar entre o que é baixa renda e o que é média renda aqui nessa sua opinião. Por favor, obrigado. Fala, Gaspar, tudo bem? Não tem, devia ter limitação de perguntas, foi umas 18, né? Mas eu vou tentar responder as 18. Vamos lá. Sobre, eu acho que finalmente, Gaspar, acho que a gente aprendeu a trabalhar em escala. Eu acho que hoje a escala joga a favor da Cirela, né? Eu acho que depois de abrir o capital, os primeiros anos, né, era mais fácil trabalhar com menos projeto que com mais, né? Trabalhar com mais, dar mesma rentabilidade era mais difícil. Eu acho que hoje, finalmente, depois de vários anos aí na luta, acho que a escala joga a nosso favor. Então, o time é muito preparado para o tamanho, o time é muito qualificado, a gente consegue investir mais em marketing, a gente consegue investir em projetos diferenciados, a gente consegue investir em empresa de vendas, a gente consegue ter acesso a mais terrenos, a gente consegue ter acesso a fornecedores. Então, acho que a escala joga a nosso favor. Então, de novo, você perguntar, tem vantagem de escala hoje, hoje no segmento de construção? Eu te falaria que, surpreendentemente, eu acredito que sim, né? Se eu perguntasse 10 anos atrás, eu ia falar não, eu ia falar que escala joga contra. Hoje eu acho que escala joga a favor, só que é difícil aprender a jogar esse jogo. Acho que, graças a Deus e graças ao time aqui, finalmente a gente aprendeu. Então a escala joga a nosso favor, seja para fornecedor, seja para venda, seja para todos os segmentos. A segunda pergunta... se você já falou que já imagina que não, e você tem razão. Ou seja, baixa renda consome muito pouco capital, né? Então, ou seja, se nós temos algum problema filosófico em lançar 10 bi por marca ou 30 bi por marca, filosoficamente nós não temos. Agora, nós temos um limite de capital, e nós temos um limite aí de terrenos, de engenharia, de vendas, de mercado. Então, ou seja, cada marca tem seus responsáveis, né? Então, cada um trabalha para ter o máximo que ele consegue, né? Ou seja, enquanto tiver terreno bom e tiver orçamento para isso, e time para construir, vamos fazer. Então, ou seja, para nós tanto faz se nós vamos lançar 10 bi
3 bi em cada marca, ou 6 bi numa marca e 2 na outra. Agora, para cada líder, para ele faz alguma diferença, né? Ou seja, ele, né, cada um tem o seu P&L, né? Então, o Rio tem o seu P&L, São Paulo tem o seu P&L, então cada um tenta fazer o melhor possível, né? Então, mas de novo, é bottom-up, né? Ou seja, o Rio, que ele trouxer de negócio bom e tiver caixa, vamos fazer. Agora, uma hora vai bater em orçamento, né? Então, agora, tirando a questão de orçamento, quanto mais oportunidade a gente achar nas marcas, melhor nós vamos fazer. Ou seja, nós não temos nós queremos 30% por marca. Não faz nenhum sentido, né? Nós podemos ter 80 de uma marca, 20 da outra, no ano seguinte ter 80 de uma e 20 da outra, se mudar a dinâmica, né? Para nós é 100% bottom-up. E, de novo, não achem que nós não fazemos nenhum planejamento, nós fazemos, né? Mas a gente só não vê muito valor. A gente faz para ter uma indicação, né? Só para ter um roteiro, para ter um sanity check, para ter desafio. Mas a gente não toma decisão desse jeito e nem pretende. Então, respondendo de forma objetiva, não, nós podemos fazer qualquer volume em qualquer marca sem nenhuma restrição ou sem nenhuma combinação ideal. Para nós, todas as combinações são ideais. Perfeito, Rafa. Obrigado e desculpa ter feito as 18 perguntas aí. Valeu Não, mesmo. Bom fim de semana. eu falei brincando, pode perguntar 24. Eu só falei brincando que se tivesse limitação não ia poder responder todas, mas eu com prazer. Tá ótimo. Obrigado. Até mais. Nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Simplício, do Morgan Stanley. Por favor, Mário, seu microfone já está liberado. Bom dia, Rafa. Bom dia, Miguel. Eu tenho duas perguntas. A primeira é só como tem sido o ambiente de repasse de extratos nesse TRI, como vocês estão vendo o terceiro Q, considerando o patamar de juros mais alto. E a minha segunda pergunta é, considerando que teve o aumento no estoque pronto nesse trimestre, se vocês poderiam abrir ou dar algum colo de quanto das entregas desse ano já estão vendidas. Bom dia, Mário. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, com relação aos repasses e distratos, de fato, a taxa subiu bastante. Primeiro em janeiro, agora em maio a gente teve alguns movimentos pontuais, então a nossa taxa média de financiamento no segundo TRI, ela foi de perto de 12, né? Lembrando que no quarto TRI, a taxa média do financiamento dos clientes foi 10,27, se eu não me engano, perto de 10,13. Então, teve um aumento aí de 170 bips em 4, 5 meses. Por outro lado, a gente tem conseguido repassar aos clientes. A gente até tem visto na ponta um ligeiro aumento aí de alienação fiduciária para alguns casos, porque em alguns casos a primeira parcela do cliente pode ficar até menor do que no banco por conta desses aumentos de taxa que nós tivemos. A gente não tem tido distratos acima do nosso budget, acima do nosso planejamento. Temos conseguido navegar bem. Claro que pode ter alguma exceção de produto, uma ou outra, mas a gente está ficando dentro do budget. Imagina que vai ficar dentro do budget do ano. E o repasse, por mais que esteja demorando um pouquinho, a gente está conseguindo fazer ele. Com relação às entregas do ano, percentual vendido, o que faltava entregar no ano, em 30 de junho, estava 92% vendido e 54% pago. E já aproveitando o número de 2026, o que entrega em 2026 está 87% vendido e 39% pago, tá? Então, são números aí bem saudáveis pelos próximos 18 meses. Ficou super claro, obrigado. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Horn para as considerações finais. A gente agradece a todos aí a participar do call e a gente se vê aí, se Deus quiser, no próximo trimestre. Obrigado, um abraço. A conferência de resultados da Cyrela está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@cyrela.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.